Oi, gente, chegamos com mais um podcast by Top View, Vidas Arquitetos, sempre descobrindo experiências, histórias desses profissionais que, ao meu ver, fazem história e fazem arte. Na casa, nas empresas, enfim, em qualquer lugar. Hoje, nosso último episódio dessa temporada, mas não fiquem tristes, logo nós vamos trazer novos profissionais, novas histórias para você conhecer. E nesse último episódio, nós recebemos a decoradora Romy Schneider, que está aqui conosco. Romy tem um estilo todo característico e único, né, Romy? E é isso que você prega para os seus clientes também, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Não, e com certeza, porque cada um é um. Independente, eu sempre brinco do nome, do sobrenome, do poder aquisitivo, né? Cada um tem um sonho e cada um é único dentro do seu sonho. Então, quando você pode trazer isso para dentro dos ambientes, assim, a oportunidade que você tem quando te abrem a porta para você entrar e transformar, eu acho isso, assim, fantástico. Quando a gente fala de decoração, especificamente da decoração, o que você considera que é o mais característico que revela a personalidade de quem vive naquele lugar ou de quem habita aquele ambiente, seja comercial, residencial? Na realidade, as pessoas têm sonhos, mas elas não têm nem ideia do que seja realmente aquele sonho para dentro daquele ambiente. Então, eu sempre brinco assim que eu sou apenas uma assistente, o decorador é o cliente, e ele vai me dando assim as coordenadas daquilo que ele imagina, né? Então, colocando as cores, o mobiliário, o tapete, porque, por exemplo, eu tive uma cliente que ela não gostava de nada floral. Ela falou, não gosto de nada floral. Né? Então, jamais vou colocar algo floral dentro da casa dela. Essa não é definitivamente uma mãe de planta. Não, sabe? Então, o que eu busco sempre, né? Trazer para dentro do ambiente aquilo que a pessoa às vezes não tem nem ideia, né? De como expressar aquilo que ela quer para dentro do ambiente, mas que com as coordenadas que ela vai me dando em termos de cores, de texturas, eu consigo montar, enfim, planejar aquilo que ela está querendo. Eu vou te perguntar sobre isso que eu incluí, e você trouxe o exemplo do floral, e hoje, se tem uma moda que tá na crista da onda, meu Deus, que gíria é essa? Mas enfim, que tá fazendo o maior sucesso é o floral, são as pessoas que gostam de encher os apartamentos, as casas de plantas. Há um limite para isso? Ou o limite é a vontade do cliente? Eu acho que para tudo tem um limite. Né? Eu tenho uma amiga que ela vai saber quem é, que ela tem a casa dela, a sala da casa dela, eu falo para ela, eu me sinto no jardim botânico, porque tem planta nas prateleiras, tem planta aérea, tem planta embaixo, tem parede daquelas plantas falsas. É muito verde. É muita mistura. Porque principalmente quando você coloca a planta viva com a planta morta, ela fica assim, algo que você não sabe para onde olhar. Né? E quando você gosta, eu sempre brinco assim, se você gosta, por exemplo, assim, de uma determinada cor, use ela apenas num detalhe, porque ela, quando você entrar no ambiente, ela vai te chamar a atenção. Então, a mesma coisa é com as plantas. Então, quando você coloca demais e enche demais, você olha tudo e não olha nada. Você acaba não focando, né? Então, aquilo que você mais gosta é o que tem que ter de menos para que ele possa aparecer. Planta artificial pode ser usada? Pode, eu uso. Não é brega? Não, depende. Né? Tudo depende. Não pode ser aquela que parece feita... Não pode ser aquela, assim, que você leva lá pro cemitério e coloca. Sim. Naquela não pode, né? Pelo menos para mim, não. Mas, assim, você pode usar, né? Você tem como... Mesmo porque hoje você não tem tempo para ficar lá molhando, regando plantas, essas coisas todas, né? Eu até sempre brinco que eu tenho chácara em Morretes e eu tenho um grupo que eu faço parte que se chama Plantarte. E esse grupo é fantástico. Então, a gente se reúne, né, para falar sobre plantas. Confesso que eu não entendo nada de plantas, mas eu faço parte até da diretoria do grupo, né? Então, assim, porque eu acho incrível quando elas levam aquelas coisas todas diferentes e tal, mas tudo tem que ter o bom senso, tem que ter o equilíbrio. Eu ia chegar nesse ponto, porque tem uma frase pragmática, inclusive, quando se entra no teu escritório, sim, que é a seguinte: uma casa de bom gosto é habitada por pessoas de bom senso. Sim, sim.
Porque para tudo tem que ter o bom senso. Mas o que isso quer dizer quando a gente fala... Porque ali, eu entendo que essa sua frase aqui não quer dizer só sobre decoração. Não. Ela diz muito mais do que muito decoração. Mais, porque também tem que ter a ver assim com a pessoa, com o comportamento dela de vida, com o olhar dela sobre as coisas, né? Ela, na realidade, ela é uma frase assim bem intrínseca, porque existem, como é que eu posso dizer assim, vários olhares sobre ela. Porque tem que se ter o bom senso. Em tudo. Às vezes eu falo assim, não tem o porquê de você gastar mais se com menos você pode fazer algo que vai ficar tão interessante quanto. O econômico pode ser chique. Sim, e pode ser lindo. Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia errônea assim de que o belo custa caro. Falei, não, o belo não custa caro. Porque o belo, se ele não estiver dentro das cores que fazem parte, sabe, da coordenação de cores, ele vai se tornar brega. O que é brega para Romy? Brega para mim é uma coisa assim que, tipo, nada a ver, uma coisa que, sabe, não tem o porquê dele estar ali, né? E o que é belo para Romy? Belo é tudo aquilo que você passa o olhar assim, e você olha e diz, nossa, tá se conversando tudo. Romy, alguma vez você já recebeu um projeto, um briefing de um cliente? Para você, quando você ouviu a ideia ou começou a trabalhar na ideia, não fazia sentido. Sim. E quando você recebeu ou começou a executar, opa, as coisas mudaram? Porque tem muito a ver com essa sua frase do escritório, né? É o seu bom senso de aceitar o diferente. Sim, porque o bom senso também ele é uma via de duas mãos. Tanto do cliente quanto da minha parte, de poder ter esse entendimento. Sim, já tive vários projetos nesse sentido, que depois o resultado ficou assim fantástico. Tem algum que você lembra, assim, ou algum item? Não precisa nem ser o projeto, para também não expor ninguém aqui, mas tem algum item que você falava, meu Deus, isso não vai funcionar. Meu Deus, como funcionou. Sim, tem itens assim como, até mesmo com plantas, com detalhes assim, nossa, diversos. Mas, assim, algo específico agora, no momento, eu não estou lembrando. A pergunta saia justa, né? É saia justa. Essa é a saia justa, sabe? Porque são 35 anos de profissão. Então, são muitas histórias. E quantas mudanças, né? Em 35 anos, né? Quantos estilos... Quantos estilos de decoração? Mas eu posso te contar uma coisa? Deve. É o seguinte, quando eu comecei há 35 anos atrás, era muito interessante porque nós tínhamos 5 cores. Para ter uma cor diferente, você precisava misturar a tinta e não perder a receitinha se precisasse refazer depois. Você tinha tinta de parede, você disse. Tinta de parede. Você tinha 5 madeiras, né? Você tinha 5 puxadores, tudo era 5. Hoje nós temos 5.000 de tudo. Nós temos 5.000 cores, 5.000 madeiras, 5.000 tudo. E eu sempre brinco que o mais impressionante é que as pessoas continuam usando as mesmas 5 cores, as mesmas... Eu ia te perguntar isso. É mais fácil trabalhar com as 5 cores do passado ou com as 5.000 do presente? Sabe? Então, não, e realmente se você for ver o contexto hoje da decoração e tudo, as 5 cores permanecem, né? É claro que não aquelas cores lá de trás, mas as cores que se tem. E eu falo, gente, nós temos um universo fantástico de cores. Né? De madeiras, de MDFs, de acabamentos que você pode explorar. A decoração de uma casa, ela ultrapassa os muros dessa casa? Ela ultrapassa aquele ambiente físico que ela está? Sim, com certeza. Por quê? Eu acho que tudo vai assim da maneira como você vai conduzindo e, sabe, e assim, eu digo que nessa experiência de profissão, eu ontem até convidei um casal de clientes meus que são desde 92, eles são meus clientes, foram jantar ontem na minha casa. E, gente, foi tão gostoso poder lembrar tudo aquilo que foi feito lá atrás, sabe? Até barco, fazenda, situações, enfim, as nossas histórias. Então, isso para mim é ultrapassar. Não é aquele projeto que ficou apenas... Sabe, naquele projeto, fechou a porta, tchau, até uma próxima. Não. Se tornou uma relação. Se tornou uma relação de amizade. E eu digo assim para você que, com toda a sinceridade, o projeto, para mim, só é válido se tiver essa conexão, amizade que ela vai se estender depois
do projeto concluído. Na edição impressa, inclusive, do nosso caderno Vidas Arquitetos, você conta uma história de uma cliente que tinha uma casa escura, né? Sim. E que... O que a Romy deixou nesse ambiente? Qual que foi sua marca nessa... A cor. Eu deixei cor. Ela era uma pessoa toda enferruscada, andava com os casacos pesados, todo assim, sabe? E depois que eu fiz essa casa, era um apartamento em Florianópolis, pense. Uma cidade completamente solar, né? Completamente solar. Né? E daí, quando eu coloquei cores, que eu mudei a cor do piso, coloquei cor nas paredes, eu fiz tudo aquilo, ela começou a se transformar. E ela começou, assim, a ter prazer de receber os amigos em casa, sabe? Para tomar um chimarrão, para jantar, enfim. E ela mudou as cores do vestuário dela. E hoje é uma pessoa que eu sigo pelo Face, ela sempre está viajando, de bem com a vida, sabe? Ou seja, transformou a vida dela. Transformou. Uma outra transformação também interessante foi uma outra amiga também em Morretes, que nós temos. Ela até é professora de yoga e tudo mais, e ela passou por uma situação que ela perdeu um filho. E assim, eu entrava na casa dela, falei, meu Deus, essa casa é muito escura, não combina com você, precisa de cor, precisa, sabe, de vida. Né? E daí, dentro desse nosso grupo que nós temos lá em Morretes, nós nos ajuntamos, né? E fomos lá pintar a casa. E eu coordenando as cores, e muda daqui, muda dali. Gente, foi outra transformação maravilhosa. Ela começou a mudar as cores das roupas, né? Ela se abriu para a vida. E eu digo para você, apenas cores. Nós não troquei nenhum móvel dela, só tirei de um lugar, coloquei no outro. Eu tenho uma outra frase que eu gosto muito, que ela fala assim: às vezes, para reinventar as nossas vidas, nós só precisamos mudar tudo de lugar. Então, foi o que nós fizemos lá. Mudamos. É um pouco da filosofia do Feng Shui também, né? Sim, sabe? Aí mudou as cores, colocamos cores, ela... outra pessoa aberta para a vida, e fez toda a diferença. Uma vez eu li uma frase que ela dizia que era, eu não sei se é exatamente assim, mas era cores, valores, amores, sabores. Sim. E tem tudo a ver, né? Porque você encontra a cor quando você tá amando. Sim. Você pode brilhar, você pode ver o verde, o amarelo, o lilás, o rosa, o vermelho. Nos sabores, tantos sabores que a gente encontra. E nos valores também, né? Porque tem aquelas pessoas com valores mais dark, aquelas com valores mais abertos, brilhantes, enfim. Então tem muito sentido. Cor para você é sinônimo também de transformação. Transformação e de vida. Ótimo. Transformação e vida. Eu tenho uma outra cliente, que é a minha cliente, que eu brinco que é a mais velha de todas, ela fica brava comigo, né? Eu atendo ela desde 87. Pense, você não era nem nascido. Eu era nascido. Então tá bom. No ano que eu nasci. 36 anos. 36 anos, né? E é uma cliente, assim, também fantástica até hoje. Sempre faço, né, os serviços, faço projetos para ela, enfim. E tem essa coisa das cores, da transformação. Como que a Romy descobriu a decoração, essa profissão aí que transforma vidas, por que não? Pois é. Então, é uma história até que eu comento na revista, né? Eu tinha uma pessoa que lá nos meus 15, 16 anos eu era apaixonada, e ele foi fazer o curso de mecânica no Cefet. E eu falei, meu Deus, que curso que tem nessa escola? Para estar perto dele. E daí tinha o curso de decoração, e falei, tá aí, decoração. Porque, na realidade, eu descobri que eu sempre tive essa necessidade de mudar o ambiente onde eu estava. Apenas eu não tinha um nome que eu pudesse definir. E quando eu fui fazer o curso de decoração, aí eu me redescobri, eu me reinventei, e vendo que era exatamente aquilo que eu queria. Claro que, bom, quanto ao moço lá, depois ele desistiu, eu falei, eu não vou desistir. E fui até o fim, né? E quando eu me formei, eu realmente vim todas aquelas indagações, né? Será que eu fiz a escolha certa? Será que era isso mesmo? Eu fiquei 4 anos da minha vida fazendo um curso, e na época realmente era assim: quem que contrata um decorador? O que um decorador faz? O que um decorador faz? Quem que vai contratar? Eu tive uma professora de História da Arte, Maria Cecília,
que ela falava assim, no futuro a profissão de vocês ela vai ser muito reconhecida, porque os ambientes vão ser cada vez menores e vai precisar de um profissional para projetar esses ambientes. Visionária, hein? Super visionária. E quando eu estava nesse dia, dentro do Cefet, dentro dessa indagação, veio uma professora que se chamava Joana, professora de português, e ela falou, Rômio, o que você está pensando? Eu falei, professora, eu estou pensando se eu fiz a escolha certa, né? Porque agora eu estou me formando, será que era isso? Sabe quando te dá aqueles monte de ponto de interrogação? Daí ela olhou para mim e disse assim, nunca analise uma situação enquanto você está passando por ela. Você só vai saber lá na frente se você fez a escolha certa ou não. E hoje eu digo lógica. assim, eu fiz a escolha certa, porque eu amo o que eu faço. Eu fiz a escolha certa. A gente vê o brilho no olhar, inclusive. Sim, eu sou apaixonada pela minha profissão. Inclusive, eu fui, alguns anos atrás, eu fui atender um cliente na África, em Joanesburgo. E daí o senhor lá que tinha marcenaria e tudo mais, eu conversando com ele veio o projeto e tal. E daí ele falava um pouco de português porque ele tinha um genro que era brasileiro. Né? E daí eu brinquei com ele, falei, se eu ficar um pouco mais aqui eu aprendo a falar inglês. Daí ele olhou para mim e disse assim, e se você ficar mais um pouco aqui eu fico rico. Aí eu olhei, né? E achei assim interessante porque ele achou assim o projeto, a dinâmica, como foi feito, para ele foi algo assim fantástico. Aí quando ele fez aquele comentário, eu pensei, olha como é uma troca de tudo, né? É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, né? Então, assim, e hoje eu sempre falo assim, eu tenho a certeza absoluta que Deus me colocou dentro da profissão certa que Ele queria que eu estivesse. Falando um pouco de você e do seu estilo também, se tem uma coisa que você é apaixonada, são os chapéus? Sim, chapéu é uma paixão. Chapéu, colar, é a minha paixão. Hoje você colocou os dois para jogo. Os dois para jogo. Então, o chapéu tem uma história assim bem interessante, porque uma sexta-feira eu tinha que fazer uma gravação, tinha que fazer uma sessão de fotos para uma revista. Sexta-feira, eu sempre brinco que o meu marido é uma pessoa fantástica, companheiro, nossa, não posso reclamar de nada. Mas é o seguinte, na sexta-feira eu tenho que estar pronta para descer para a chácara. Então, dificilmente eu marco o compromisso na sexta-feira. E daí tinha aquela entrevista, tinha aquelas fotos 9 horas da manhã. Eu falei, mas agora até fazer cabelo, sabe? Essa coisa toda. Eu falei, quer saber? Eu vou de chapéu. Porque eu sempre estou de chapéu lá e tal, vou de chapéu. E fiz as fotos. Mal sabia eu. Se tornou sua marca registrada. Que ia se tornar a minha marca registrada. E hoje acontecem situações assim de eu ir em algum evento que eu falo, hoje não, vou sem o chapéu. O pessoal já, cadê o chapéu? Como que você veio sem o chapéu? Eu falei, pois é, hoje eu quis vir mais básica. Você coleciona chapéus, não? Tenho coleção de chapéu. E daí eu brinco assim, né? Eu falo, deixei o chapéu no carro. Vá buscar o chapéu. Daí tem que ir lá, pegar o chapéu. Não existe home sem chapéu, então? Acho que não existe home sem chapéu. Tem que estar com o chapéu, né? Então ficou assim, realmente uma marca registrada. Claro que veio assim também por uma coisa que realmente eu gosto, né? Quem vai na minha casa vê lá minha coleção de chapéus. São muitos? São. Já conseguiu contabilizá-los? Não, dá para contabilizar, mas é bastante. E colares também. Colares e lenço é uma coisa que eu sou muito apaixonada. Inclusive, um dia... Fácil de presentear, vou dizer. Eu vou falar que eu fiquei só pensando nisso. Precisa dar um presente, colar, chapéu e lenço. Mas quando eu abro meu armário de colar... Né, dentro da minha casa, as pessoas... Já não tem mais ideia do que eu vou te presentear. Surpreende, perguntam se a loja. Eu falei, não, é meu de uso, né, pessoal? Mas, um por dia por ano, que isso? Mas eu tive um cliente muito interessante que ele foi no meu escritório e quando ele chegou assim na porta do escritório, ele brincou assim, olhou para a esposa dele e falou assim... não vamos entrar, muito caro, essa mulher deve ser muito caro, né? Olha o escritório dela. E eu lá, não, tudo baratinho. Ele, imagine, olha o lenço que ela está usando. Eu olhei para ele, você está preocupado com o meu lenço? Eu falei, imagina, esse lenço aqui eu comprei num camelô.
Ele, você comprou no camelô? Eu falei, comprei. Não, claro que em Paris. Né? Aí, sabe, foi assim. Depois um cliente que quando ele viajava para onde ele ia, ele trazia um lenço de presente pra mim. Viu só como a boa relação e a conexão traz frutos? E quando ele foi na chácara também, ele falou do chapéu. Eu falei, não se preocupe com o meu chapéu. E ele, você comprou aonde? Eu falei, esse aqui eu trouxe da Turquia, né? Aí ele, nossa, então, sabe, mas isso é o bom senso. Você de usar... você poder brincar, de você poder ousar, de você poder, sabe, transformar as coisas de uma forma leve. Nós estamos, inclusive, caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. A gente vai conhecer um pouquinho mais da Romy agora no nosso bate-bola, pode ser? Pode ser. Nosso bate-bola começa com a pergunta-chave. Uma pessoa que é referência para você, seja na profissão, seja na vida pessoal. Olha, eu não diria uma pessoa, eu diria Deus. Por quê? É tudo. É o que me capacita, é o que me abre portas, é o que me direciona, é o que faz com que eu tenha um equilíbrio. Porque quando você entra num ambiente e aquilo tudo, ele vem na tua mente, eu consigo, sabe, imaginar como é que vai ficar, eu falo, é Deus. É um dom. É um dom. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado. Olha, não tenho. Eu acho que assim, são tantos sonhos que eu realizei. O sonho de ter o meu escritório, o sonho de ter uma filha que hoje está formada, que trabalha dentro da profissão dela, né? Inclusive, ela mora nos Estados Unidos, trabalha com ciências políticas, nada a ver com que, né, com a minha profissão. Super atual a profissão dela, inclusive. Super, né? Então, assim, eu posso dizer assim que, graças a Deus, eu sou uma pessoa, sabe? Tenho um marido maravilhoso do meu lado. Inclusive, dizem que em dado momento da vida, os sonhos dos filhos acabam se tornando os sonhos dos pais, né? Que se ela se realizar... Sim. Você vai estar se realizando. Sim. Inclusive, até quando foi para ela decidir a profissão dela, ela fez com coach e tal, e daí falou, você pode ser arquiteta. E na época ela falou assim, não, eu não quero ser conhecida como filha da Romy, eu quero ser conhecida pelo meu nome. Claro, gente, que eu me choquei, eu fiquei arrasada. Mas depois eu falei, certíssima ela. Ela tem que busca dos sonhos dela, das realizações dela. E hoje ela, dentro da profissão dela, lá dentro dos Estados Unidos, que eu não conheço ninguém, eu não posso, né? Não fala com fulano. Não tem quem eu conheça lá. Né? Ela está fazendo o nome dela, está fazendo a história dela dentro do sonho dela. Claro que ela tem um pouco de decoradora, por mais que ela, né, não quis seguir a minha profissão, mas quando você entra na casa dela, você vê a disposição de cores, de quadro e tudo mais. Não tem dedo da mãe na casa dela? Não, quer dizer, tem um pouco, né? Na realidade, tem mais dedo do meu marido, porque cada vez que eu vou para lá, ela vai pôr um quadro na parede, ela olha para ele e diz assim, Gasparinho, o que você acha desse quadro aqui? Ficou bom? Aí ele olha, analisa, ficou bom. Nessa altura, nessa... Eu só fico do lado olhando. Mera plateia. Mera plateia. Casa de ferreiro, espeta de pau, tá aí a prova. Não, casa da minha filha. Uma experiência que você já viveu e recomenda para todo mundo. Viagem para o deserto. Eu fui para o deserto do Atacama e depois nós fomos para o Salar do Uyuni. E assim, quando você está no deserto, eu me lembro que nós estávamos, e por exemplo, o senhor que estava lá dirigindo o carro, ele falou assim, daqui a pouco a gente vai parar para almoçar. Aí você olha e diz, não vi plaquinha da Coca-Cola, não vi posto Ipiranga, vamos parar aonde? Para no meio do nada. Você se serve, senta numa pedra. Tira uma maleta. Sabe? E assim, e de repente você entra num lugar lá, ele fala assim, hoje vão ter que dormir. Nós estávamos em 5 pessoas, né? 5 amigos, né? E ele diz assim, ele fala assim, hoje vão ter que dormir os 6 no mesmo quarto e não tem banho. Ou chega no outro dia, ele fala, não, hoje tem banho, mas tem que pagar pelo banho quente. Aquele frio, aquele gelo, né? E daí, dá valor a
coisas que você não dava antes. Você olha e diz assim, gente, a gente tem tudo. E aí você olha para aquelas pessoas que estão naquele lugar e você vê o contexto delas de vida e você vê felicidade e você fala do que a gente pode reclamar. E eu me lembro que quando nós chegamos novamente em São Pedro, que nós entramos na pousada, que eu liguei o chuveiro, eu falei, gente, que água maravilhosa, eu não preciso nem pagar por ter uma água quente, né? A mais, para poder ter esse privilégio de você poder sentar, de você poder fazer uma refeição. Então, a gente vê, assim, o quanto que nós somos ricos, né? Em coisas, em detalhes. Ricos de simplicidade, né? Sabe? Então, para mim, assim, ter feito essa viagem para o deserto foi, assim, fantástico. Como também uma outra viagem que nós fizemos agora, o ano passado, fomos para Sicília, que eu amei. E eu me lembro que eu brincava assim com as pessoas, falava, tô indo para Sicília, você vai para lá, vou pedir a bênção pro meu padrinho. Quem que é teu padrinho? Eu falei, Dom Corleone. E ele já falou para mim agora que se alguém me olhar torto, é só falar para ele que ele já resolve. Já resolve o problema. E sabe aquela coisa de Dom Corleone? Quando eu me vi, nós estávamos chegando, nós cortamos uns caminhos e tinha lá Dom Corleone, a cidade. Eu falei, gente... Destino, né? Então, sabe, são coisas assim que você atrai aquilo que você, né? Que você pensa, que você mesmo... Por isso que falar de sonhos realizados né? Eu falo, gente, quantas coisas que eu imaginei. E ter a gratidão por isso tudo, né? Ter gratidão. E mesmo no deserto, né? Quando você passa por tudo aquilo, que você vê todas aquelas situações, aquelas pessoas, e você fala, gente, nós só temos que ter um coração grato. Melhor lugar do mundo para se comer bem. Nossa, posso te falar? Melhor lugar é a vaca atolada que eu faço na minha chácara. Já queremos a receita e um convite, né? Já estão convidados. Essa é a melhor receita. Claro que é a única coisa que eu sei fazer, né? Pô, mas uma vaca atolada bem feita. Eu sempre brinco. Aipim molinho, macio. Não sei que tem. Então, o melhor prato é aquilo que você realmente tem, né? Amor, né? Tem amor e tudo mais, sabe? Enfim. Não posso viver sem. Eu não posso viver sem música, não posso viver... sobre o que mais? Expectativas de viagens, né? Sem os meus colares, sem os meus chapéus. Não posso viver sem. E pra gente fechar com chave de ouro, qual que é o seu estilo preferido de decoração? Olha, dentro da minha casa, eu uso muito animal print, sabe? Uso cores, Eu não percebi com a sua roupa hoje. Pois é, então. Então, assim, é uma coisa que eu, sabe, gosto muito. Mas principalmente as cores. Eu acho que cor é vida, né? Cor é vida. Então, como eu falo, desde que o cliente permita, né? Mas, enfim... Inclusive, o cliente que foi jantar ontem na minha casa era muito interessante, porque ele é palmeirense. E daí... Era muito tranquilo de eu fazer os projetos para ele, porque eu falava assim, esta parede aqui eu vou pintar de verde. Ele, pronto, tá fechado. A tática de fechamento. Claro que eu sempre tenho que cuidar. Na casa de atleticano não botar o verde, na casa do coxa branca não colocar o vermelho. Eu sempre pergunto o time, tá? Não que eu entenda de futebol, não entendo nada, mas eu sempre pergunto. Gente, é com esse bom humor, com essa leveza que a gente termina esse bate-papo com a Romy Schneider. Romy, muito obrigado, viu, pelo bate-papo, por essa troca de experiências aí. Para mim sempre é um prazer, né? Um prazer, assim, poder falar sobre, né? Sobre decoração, sobre vida. Até só fazendo um outro comentário, eu participei da Casa Cor em 2016 e o ambiente que eu fiz foi o estúdio do rapaz. E esse ambiente ficou, assim... muito assim, interessante, porque eu coloquei máquina de escrever, eu coloquei telefone, eu coloquei um baleiro com a balinha Sete Belo, que sabe? delícia. E como aquilo mexeu com as pessoas, sabe? De resgatar, né? Resgatar, de chegarem lá com os netos olharam, mas o que é isso, né? Mas por onde que sai, né? Enfim, né? Esse universo lá de trás
que hoje, assim, ele tem que se fazer presente de uma certa forma. Que ele nos permitiu que a gente chegasse até aqui, né? Sim, é os nossos resgates, né? Então, decoração para mim é isso, é vida. Amo o que eu faço. E, segundo, né, tem uma frase que diz assim, que quando você gosta daquilo que você faz, você nunca vai trabalhar na vida. Então, para mim, sempre é festa e a diversão. E é com essa frase, então, que a gente encerra o nosso último episódio dessa série Vidas Arquitetos. Você, claro, confere mais histórias, mais experiências na edição impressa da Top View, edição 273. E a gente, claro, também se vê numa próxima. Um beijo. Tchau, tchau.